Começa agora o Papo Suas, o podcast mais badalado da assistência social. Hoje nós estamos com um convidado bomba. Mas aqui você está no podcast que, além de ser mais badalado, vai te manter atualizado sobre tendências, novidades. E aqui a gente vai ter spoiler hoje. E também algumas polêmicas relacionadas ao SUAS. Eu sou Maíra Colares. Eu sou Tamara Almeida e olha, o nosso convidado hoje é um super convidado de peso, que inclusive eu admiro desde a minha época de faculdade, tá? Eu também. Vou falar que eu estava até pensando aqui, desde quando que eu conheço ele? E é desde 2001, ou seja, outro dia. É uma pessoa que está na política já há muitos anos, é assistente social, é sociólogo. É assistente social, é sociólogo, já foi parlamentar em Belo Horizonte, já foi secretário em Belo Horizonte, já foi parlamentar em Minas Gerais. Será que as pessoas já estão sabendo quem é? Será? Será que já deu para dar um spoiler? Deixa eu fazer o currículo dele para a gente chamar? Ou a gente chama antes? Não, pode fazer o currículo. Então tá, deixa eu falar aqui porque o currículo é grande, então tem que ler, ó. Hoje a gente está com o André Quintão, assistente social, sociólogo, atualmente secretário nacional de assistência social. Se eu falar alguma coisa errada, André, você me corrige. O André já foi secretário municipal de desenvolvimento social de Belo Horizonte, secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, SEDESE, já presidiu o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social, é líder do Bloco Parlamentar Democracia e Luta. Olha, eu não sei nem quantos anos André esteve como deputado estadual. 2003, 2014, reeleito em 2018. Vai lá, André. André, deixar para você falar, porque eu ia te perguntar isso antes. Eu não calculei. 20 anos de muito trabalho. Nossa, 20 anos. A gente tem muita coisa para te perguntar. Então, André, primeiro, boas-vindas ao Papo Suas. Você é o nosso primeiro convidado do podcast e a gente está muito, muito orgulhosas de receber você aqui hoje. Então, pode se apresentar. Convidado. Ainda tem mais coisa aqui no currículo do André, ó. Contribuições e legado. Auxiliou, eu não sei se auxiliou, né? Mas você estava já atuando na implementação da LOAS, né? Criação da Política Estadual de Juventude, regulamentação do SUAS em Minas Gerais, promoção da participação popular. Isso aqui estou resumindo. Um prazer todo meu, Maíra, Tamara, Obrigada. Nesse podcast que veio assim para inovar, para bombar mesmo. E eu queria dizer que esse currículo reflete o compromisso nosso de vida com a assistência social, com a justiça social. E ele sempre foi feito com muito carinho, muita dedicação, né? E vai continuar sendo. Sim, com certeza, com certeza. André, eu te falei antes, né? Eu não contei para ele quais perguntas eu iria fazer, mas eu falei assim, André, eu vou te fazer perguntas pessoais. E aí, para começar, você consegue pensar, assim, um dos grandes desafios que você teve ao longo da sua trajetória? Olha, foi compatibilizar a vida acadêmica com a vida profissional de trabalho necessária naquele momento. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade como bancário, concursado, participava e logo quando eu entrei na faculdade, participei de movimento estudantil e iniciei um outro curso superior na UFMG, então fazia serviço social na PUC, ciências sociais, trabalhava e nas horas que quase não tinham vagas ainda dedicava à militância do movimento estudantil. Então, uma vida muito agitada num período também no Brasil, muito de transição da ditadura para a democracia. Então, eu diria que o desafio foi compatibilizar tantas atividades, né, tão queridas por mim, com o tempo disponível. Sim, mas você acha assim que o seu maior desafio foi bem no início? Olha, a minha escolha profissional ela foi muito amadurecida. Eu tinha a convicção que eu queria fazer um curso superior com finalidade social, com retorno para a sociedade, né? A minha infância, adolescência, não foi assim, com tantas dificuldades como muita gente passou, né? Sim. Passou fome, passou privação, Sim. Não. Família pobre, mas eu estudei sempre escola pública, tinha tempo para estudar até os 14 anos, então eu diria que a minha maior, não diria dificuldade, né? Mas o desafio foi exatamente cuidar da formação,
ao mesmo tempo tendo que trabalhar e essa dedicação à vida política. Entendi. André, e quando, né, a gente tem muitos seguidores aqui que são estudantes de serviço social, Muitos. né, estudantes de psicologia, estudantes de sociologia, e a gente percebe que há uma preocupação em começar direito, né, em começar se envolvendo aí com a política pública para construir uma carreira no SUAS. Para quem está começando, né, seja estudante ou aquele profissional que acabou de formar e que pretende atuar no SUAS, o que você falaria para esse profissional? Maíra, primeiro tem que ter convicção de que essa é uma profissão que tem um sentido humanitário, civilizatório. Você tem que ter uma empatia, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, você tem que se emocionar, você tem que ter uma dedicação que vai além da técnica e da ciência. Eu acho que esse é o primeiro momento. Você tem que ter um compromisso com a mudança, com a transformação social. A segunda questão, aí não sei se seria bem um conselho, mas na universidade, viva ela intensamente. O ensino, a pesquisa, a extensão, os estágios, se puder também, quiser, né, uma militância universitária importante. A formação não é só dentro de sala de aula, isso eu aprendi desde cedo, principalmente na assistência social. A gente lida com pessoas, com famílias, né? Verdade. Com movimentos sociais. Acho que isso me ajudou muito depois. Legal isso, porque a gente falou isso, acho que foi no episódio 1, quando a gente se apresentou. A gente falou da importância da militância no movimento estudantil e desse envolvimento, porque o envolvimento profissional, ele é também um envolvimento ético, né? Quando você decide uma profissão como essa, atuar em políticas públicas, você tem a dimensão do compromisso ético, né, de categoria profissional ou com o sistema de política pública, né? Essa é uma dimensão importante. E um grande diferencial que eu vejo, assim, nos assistentes sociais que eu costumo atender, né, mentorados e etc., é esse brilho no olho, sabe? Quando fala de transformação social. Então, majoritariamente, somos pessoas que acreditamos na transformação social e a gente está todo dia lutando por isso, né? Porque quando a pessoa para de acreditar, ela acaba perdendo gás para o trabalho. Né? Tamara, eu sei que você tem muita sensibilidade com o trabalho de ponta, com atendimento. Quando eu falo sempre isso na universidade, às vezes em salas, né, que eu frequento de aula, quando você faz uma busca ativa, quando você incorpora uma pessoa num programa de transferência de renda, quando você consegue fazer um trabalho de acompanhamento de uma família e tira uma criança do trabalho infantil, isso salva vidas. Não, então, é impressionante. Assim. É um retorno. É impressionante. É maravilhoso. Quando você recebe várias crianças, né, refugiadas brasileiras lá de Gaza, aquilo te dá um retorno, uma alegria. É muito grande, não pela circunstância lá na barbárie, mas pelo trabalho que a gente está podendo fazer de abrir porta para a reconstrução de vida. Eu costumo dizer que isso é até a nossa remuneração, que não é em pecúnia, não é em dinheiro, né? Porque, assim, por exemplo, você está acompanhando um usuário, aí acabou o acompanhamento, superou a violação, ou pelo menos diminuiu o risco, né? E aí aquele usuário passa no serviço só para te dizer que conseguiu um trabalho. Tamara, eu tô passando aqui só para te contar que eu consegui um trabalho. Tamara, tô passando aqui só para te contar que a minha filha voltou para casa. Isso não tem preço. Assim, Tamara, né? teve uma vez aqui em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, foi logo depois que eu fui secretário, estava esperando um táxi à noite, voltando até de um boteco, né? E passou, né, um jovem, me cutucou, falou, André Quintão, falou, eu sou ex-menino de rua, agora eu tenho emprego, casado, eu era do programa Miguelim. Então aquilo ali você ganha, né, a vida, né, uma pessoa que, inclusive, se lembrou desse processo de reconstrução. Não, e assim, eu vou te falar que você marcou minha trajetória de vida também, porque eu lembro que eu fui num seminário de combate à pobreza extrema, e você estava lá, e você falou, e eu fiquei assim, nossa, eu morava em Muriaé, é uma cidade pequena, e eu fiquei, porque assim, você inspira muitas pessoas, né? E aí, como é que foi essa entrada na vida política? Olha, eu percebi que por melhor assistente social que eu fosse, por melhor políticas públicas implementadas com bons profissionais, sem uma intencionalidade, intensidade de direção política, o processo de mudança, de justiça social, de redução de desigualdade, demoraria. Então, eu percebi logo que só o mérito técnico
não contribuiria tanto como eu gostaria, né? Lógico que é um conjunto de atividades. E foi um momento que a gente estava lutando para a assistência social se, de fato, tornar política pública, implementação da lei orgânica da assistência social. Então, eu comecei pela gestão, e depois o caminho foi natural, porque a área da assistência social percebeu que no legislativo era importante ter uma representação que entendesse da política e defendesse a assistência social, não o assistencialismo. Exatamente. André... Você sabe que eu votei no André desde sempre, né? Não, eu também. Todos os mandatos eu tô lá votando. E eu não sei se você faz isso ainda, mas eu recebia sempre e-mails também. É porque agora eu já troquei de e-mail, mas eu sempre recebi e-mail do André. A prestação de contas, né? Exatamente. Eu adorava. No parlamento eu fazia, agora na Secretaria Nacional já é mais complexo, tem outras regras, né? Mas eu sempre fiz, é obrigação de qualquer representante prestar conta do que está fazendo. André, e nessa sua trajetória, eu me lembro que a gente percorreu o Estado discutindo, a Tamara falou aqui, né, da sua história desde o início, da implantação da LOAS. Eu lembro que você já me contou uma história de você recolhendo assinatura na Praça 7 para a Constituição de 88, etc. Nessa trajetória, né, da assistência social, quando a gente pensa desde o momento em que ela faz essa transição para se tornar uma política pública, o direito do cidadão, como que você enxerga essa história? Assim, se fosse para você resumir a história da assistência social, como que você enxerga esse percurso? E aí eu vou te perguntar daqui a pouco, quando você assumiu a Secretaria Nacional de Assistência Social, qual foi o cenário que você achou? Mas nesse percurso, o que você destacaria? Foi um percurso de luta, de conquista coletiva, as emendas populares para a Constituição de 88, depois a luta pela regulamentação que veio com a LOAS, 10 anos de implantação da LOAS, eu implantei aqui em Belo Horizonte, no governo do Patrus prefeito. Aqui foi modelo, Porto Alegre foi modelo, São Paulo foi modelo, mas no restante do Brasil, muitos municípios não implementaram. Em 2003, nós tivemos uma belíssima conferência nacional, deliberou-se para a gente ter uma política nacional de assistência, para um sistema único da assistência social. Esse sistema único está fazendo 20 anos. Então, durante todo esse período, a gente teve luta, organização, articulação, implementação, avanços e resultados. O Brasil saiu do mapa da fome. Infelizmente, depois, anos de desfinanciamento, de desconstrução, e a gente agora está tendo esse desafio imenso de reconstruir o SUAS no nosso país. Mas a palavra é organização, mobilização, resistência, formulação adequada, né? Mérito técnico também. Sim. Eu acho que é uma conjunção. E protagonismo dos usuários, das usuárias, controle social. Acho que aí é uma conjunção de forças. Sim. SUAS é rede. Ninguém faz o SUAS sozinho. Pois é. Muita luta, né? Muita luta. E eu me lembro que eu vivi, estava como secretária municipal em Belo Horizonte, quando a gente teve um período longo de desfinanciamento da política de assistência, né? Não tem muito tempo isso. E me lembro que quando você assumiu em 2023, você apontou que a gente tinha muitos desafios na reconstrução do SUAS, né? Como que foi aí, já trazendo recentes de 2023 para cá, quando você assumiu a Secretaria Nacional de Assistência Social, né? Quais foram os maiores desafios que você achou nesse contexto? Maíra, eu participei do grupo técnico de transição. E a gente identificou lá, primeiro, uma questão orçamentária grave. O governo, em 2022, federal, estava cofinanciando 37% do SUAS no Brasil. A proposta para 2023, que estava no Congresso, significava um cofinanciamento de 5% do SUAS. Isso seria o fim do SUAS do ponto de vista da participação federal. A gente conseguiu já no final do ano, ali na transição de um governo para o outro, aprovar a chamada PEC da transição. Os 56 milhões que estavam previstos para 2023 viraram 2,2 bilhões. Calma aí, fala de novo, porque isso aqui merece um destaque. Merece. Qual que é? Fala aí, quanto que estava previsto? O governo federal anterior previu no orçamento para 2023 do SUAS 56 milhões de reais.
a gente, na PEC da transição, em negociação com o Congresso, elevou para 2,2 bilhões de reais o recurso para assistência social, chegando a 80% do cofinanciamento. Ou seja, ainda não chegamos no ponto ideal, mas a gente está caminhando. A outra questão, dificuldade imensa, encontramos um ministério, uma secretaria, com uma absoluta redução de quadro de pessoal. Perdemos 30% em relação ao corpo técnico nos anos, de auge do Sistema Único da Assistência Social. Agora é que o concurso, o CNU, está concluindo aí a primeira chamada, a primeira turma de formação, e a gente vai ter os novos profissionais nesse momento. Também isso acarretou precarização, lá na ponta, significou sobrecarga nos centros de referência da assistência social, significou impossibilidade de cobertura. Nós temos um problema de cobertura no SUAS. Então, a gente ainda está correndo atrás de repor o cofinanciamento, o regular e automático que a gente já conseguiu. Mas, Maíra, o SUAS não tinha pessoal suficiente, não tinha cofinanciamento suficiente, as instâncias estavam desrespeitadas, não tinha diálogo com o município, não tinha diálogo com os estados, e o Conselho Nacional, a parte da sociedade civil resistindo, mas não havia nenhum aporte também no chamado controle social. E isso repercutia na ponta na qualidade do serviço. Totalmente. Eu já trabalhei também nos conselhos e, assim, é impressionante. Quando tem interesse em fortalecer o conselho fica fortalecido. Quando se tem interesse em sucatear o conselho, também fica difícil, garantir a participação social, assim, porque se você não tem nem técnico para poder apoiar os conselheiros, isso aí fica muito complicado para o conselho. A gente fez um episódio passado, se não me engano, né? Falando sobre participação. A gente falou só sobre participação social. Como que você enxerga, aí falando de participação, no seu escopo geral, né? Não só dos conselhos municipais, estaduais, mas as instâncias de participação e de pactuação da política. Para quem está começando a acompanhar a política ou para quem já é gestor, fala um pouquinho de como que a partir desse pilar aí da participação, como que o SUAS é pactuado, deliberado. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, é uma construção democrática. Como o SUAS é um sistema descentralizado e participativo, esse é o nosso modelo, tem um comando único federal, mas com instâncias de pactuação, onde participam municípios e estados, e essa conjunção ocorre na Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Então, qualquer programa novo, qualquer implementação de aprimoramento, pactuação de novos recursos, novos programas, como eu mencionei, são resultado de consensos construídos entre representação dos estados, através do Fórum de Secretários de Estado, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência e do próprio governo federal. Essa é uma grande novidade qualitativa de reconstrução. Desde janeiro de 2023 e já na transição, nós fizemos reuniões sucessivas, a CIT funciona, câmaras técnicas, todas as novidades que a gente já está trazendo para o SUS tem essa pactuação. Isso é muito importante, porque é lá na ponta que a coisa acontece. Então, não adianta a gente despejar uma inovação, uma tarefa, sem consultar, sem pactuar. Sim. Da mesma forma, o Conselho Nacional é o órgão máximo deliberativo, tem as suas comissões. Agora, a gente tem que avançar, lógico, em modalidades novas de participação, de consulta, de maior circularidade nas representações, de maior participação direta do usuário. Eu sonho ainda com uma participação direta do usuário na avaliação dos serviços nas unidades públicas do SUAS, na avaliação de programas, né? Eu acho que os conselhos são fundamentais, sim, mas acredito que teve uma época que a saúde tinha as comissões locais de saúde vinculadas às unidades básicas de saúde. Sim. Eu conheço uma outra experiência já de comissão de usuários do SUAS nas unidades. Então, acho que podemos avançar. A gente aqui em BH tem as comissões locais. Inclusive, dessas comissões locais, saem muitos conselheiros.
Teve um CRAS que eu estava como coordenadora e achei muito interessante, assim, porque tinha um técnico, eu gosto de contar casos, tá, André? Mas tinha um técnico que ele não gostava de ficar à frente de atividade coletiva. E aí eu meio que falei assim, não, mas todo mundo tem que tentar fazer alguma atividade coletiva. Esse técnico, ele é muito crítico e ele é bastante politizado. Aí ele falou assim, então se eu for fazer uma atividade coletiva, vai ser sobre politização dos usuários, criticidade dos usuários. Aí a gente falou, tá bom, mas assim, a gente pensava, será que as pessoas vão querer participar? E aí a gente deu um nome diferente, mas fizemos uma atividade coletiva no CRAS sobre isso, assim, sobre a importância da participação social, sobre o protagonismo do usuário, sobre direitos. Deu super certo e de lá saíram pelo menos 3 conselheiros. Foi assim, foi uma surpresa, sabe? Mas é porque as pessoas, elas se interessam pelos problemas da sua comunidade. Então a gente começou a chamar eles por aí, né? Vamos pensar aqui, o que vocês querem para o CRAS? Nessa coisa local para depois ir para o macro. Mas aí, André, Maíra te perguntou sobre o conselho que você daria, por exemplo, para os estudantes de serviço social. Mas e o conselho que você daria para os profissionais do SUAS? Tem algum conselho, assim, alguma dica que você daria para os profissionais? Acho que tem uma parte de organização dos próprios trabalhadores e trabalhadoras do SUAS por melhores condições de trabalho, contra qualquer tipo de assédio, melhores condições de remuneração, maior dignidade no trabalho. Nós estamos instituindo uma mesa nacional de negociação permanente com trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, porque também o governo federal tem que ter um papel de indução desse debate, né? Nós não podemos admitir processos predatórios de contratação de profissionais, né? Esse é um ponto, sabe, André? A gente recebe muitos relatos, né, de colegas que assistem o podcast e comentam e fala. Outro dia, inclusive, teve uma pergunta que falava assim, comentem sobre a terceirização como pessoa jurídica de profissionais que vão atuar nos equipamentos de assistência social, tipo CRAS e CREAS. Então, ou seja, se antes a gente discutia assim, nossa, precisa do trabalhador concursado, né? A gente precisa ter servidores atuando no SUAS, que é uma política continuada. Depois veio uma discussão de precarização, porque o vínculo era frágil, porque era um contrato, às vezes com uma OS, com um contrato. Agora tem também já municípios terceirizando por meio de pessoas jurídicas os trabalhadores dos CRAS e dos CREAS. Queria que você comentasse um pouco deste desafio da gestão do trabalho, porque isso influencia diretamente tanto a vida e a qualidade de vida dos trabalhadores, quanto a prestação de serviço para os usuários. Né? Essa é uma grande polêmica, hein? Essa é uma grande polêmica. Eu acho que tem gente que nunca nem ficou sabendo disso. Exatamente. Por isso que eu disse para a Tamara que a organização dos próprios trabalhadores é importante, para ter condição adequada. Acho que o poder público tem que garantir regularidade no repasse. Porque se você garante regularidade no repasse financeiro, e em níveis, né, estáveis, você também dá segurança para os gestores municipais fazer os concursos públicos ou processos seletivos, né, simplificados, ou seja, você tem um nível de relação contratual mais estável. Esse é um ponto. Considero, Maíra, que formas muito, como você disse, de terceirização explícita, ou mesmo de rebaixamento salarial, né, como pregão, contratar por pregão, isso quer aí dizer... é lamentável. Essas questões, inclusive, a gente está entrando, né, para dar uma regulada, para evitar, mas aí o Conselho Regional de Serviço Social, de Psicologia, dos trabalhadores do SUAS devem ter um papel importante. Então, uma parte é organizativa, Tamara. A outra é de formação continuada. Totalmente. Sim. Porque a gente tem a formação acadêmica, é importante, que seja a melhor possível, eu falei isso aqui no início. Sim. Se tiver condição de tudo, né? De ensino, de pesquisa, de extensão, de política, de estágio, de especialização, de mestrado, o que for. Agora, é importante também que, dependendo da área que você atua, você busque se capacitar mais. E hoje você tem formas variadas e nós estamos retomando também, né? Nós vamos ter a Escola, né, de Educação Permanente do SUAS, Simone Albuquerque, né? Homenagem da nossa... Olha só, que notícia bombástica! Seria essa uma novidade do SUAS? Sim. Nossa, Que super isso? novidade. Olha, um furo diretamente do podcast do Papo SUAS. Nós já estamos com o núcleo... Não sabia, André, não sabia. Vai homenagear, né?
nossa querida amiga que foi E como precocemente. que vai funcionar, André, essa novidade, para que... Olha, né, a as gente já pessoas está saibam? começando com... A gente tem na vigilância, né, na diretoria, né, de vigilância, de gestão do SUAS, uma área de trabalho, né, de educação permanente. Sim. Essa área, né, o núcleo lá de trabalhadores, já está formatando, né, com assessoramento, também com outras pessoas participando, o núcleo de arrancada dessa escola. Essa escola vai ter várias modalidades, né? A gente fala escola, o pessoal acha que é um espaço físico de uma escola, né? A gente vai começar com iniciativas vinculadas às iniciativas de educação permanente que a gente já faz. Sim. A gente já faz na proteção social especial, já faz nas parcerias com agências de cooperação, a gente já faz mobilizando recursos que estão nas contas dos estados do Capacita SUAS. Então, a gente vai ter que recuperar a rede, né, nacional de entidades de ensino superior, de educação permanente do SUS, mas a gente quer ter um local, um lugar institucional lá no Ministério. Então, a escola está sendo criada com portaria, com... Que legal, André. Não, bacanérrimo. Ela vai ser progressivamente implantada, lógico, né? Mas será. Ah, legal. Maravilhoso. Maravilhoso, a gente fica Nossa, feliz. maravilhoso. Agora, aproveitando essa pauta de formação, eu queria fazer um agradecimento público ao André, porque eu comecei a minha trajetória profissional, fiz, né, serviço social em 2001, formei em 2001? Tem tanto tempo assim? Será? Nossa, Com certeza Tempo tem voa. tempo. Formei em Com 2006. certeza tem tempo. Porque 2025 menos 2001 tá 24 horas. Exatamente. Então, quando eu comecei a minha militância, o movimento estudantil, eu conheci o André, né? À época, ele era assistente social, referência para todos nós. E aí, depois, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o André em 2008. Eu fui para Montes Claros, fui gestora lá, recebi o André lá em 2000 numa formação que a gente fez para os trabalhadores. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o André na Frente Parlamentar de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente, que foi uma época de muito aprendizado para minha vida. E de lá para cá, eu trabalhei com o André em diversos momentos diferentes, né, André? Então, eu queria aproveitar esse assunto da formação para te agradecer, né, por todos esses anos em que você investiu e apostou em mim como profissional, mas na minha formação. E eu sei que foi um privilégio da minha parte, porque era muitos de nós... Super privilégio. Admiramos a sua trajetória e a sua força de construção, né? Acho que é importante destacar isso, seja no parlamento, seja na gestão. Então, de te fazer esse agradecimento e essa homenagem aqui no Papo.SUS pela sua trajetória e te agradecer pelas oportunidades que eu tive de trabalhar com você. É delicadeza, gentileza sua, Maíra, mas eu sempre, de fato, busquei formar equipes que aliassem competência técnica com sensibilidade social, com compromisso de transformação e de inovação. Então, felizmente, né, as pessoas que trabalharam e trabalham comigo são pessoas muito dedicadas e que também me proporcionam uma segurança de continuidade da nossa luta, da política pública, porque é muito importante que quem está na política ou na política pública se preocupe com renovação geracional, né? Sim. É muito importante que a gente, além de fazer, a gente também auxilie, interaja, aprenda e ensine também pessoas que vão continuar e vão fazer conosco esse trabalho. Isso eu acho muito importante, eu prezo muito essa capacidade de escuta, né? E você, né, Maíra, e algumas outras e outros assessoras e assessores, felizmente, alçaram voos aí muito altos, e isso dá tranquilidade, principalmente porque Belo Horizonte e Minas Gerais, nesse caso, tem uma contribuição inestimável para o SUS no Brasil. Isso é reconhecido nacional e internacionalmente. E a gente que trabalha no SUAS de BH, a gente consegue ver isso. Então, assim, para quem, né, são pessoas de outros estados que estão escutando a gente, aqui em Belo Horizonte, a gente vê muitas pessoas que trabalham no SUS de BH indo para Brasília, indo para o MDS, a gente vê experiências de Belo Horizonte, que às vezes Belo Horizonte lançou aquilo ali,
e aí depois foi para nível nacional. Então, assim, daqui de Minas Gerais Isso é interessante. saem grandes nomes. Porque na década de 90, né, em gestão do Patrus, André era secretário, que foi o início do embrião do CRAS, do que se tornou o CRAS, o SAMU, restaurantes populares, né? Todas essas políticas nasceram em Belo Horizonte, então é muito orgulho, Então, né? assim, que legado, hein, André? Que legado. E hoje a gente, como você disse, Maíra, também, vou aqui dizer que a gente já está com a proposta, junto com a Secretaria Nacional de Cuidados, né, do serviço no domicílio para a pessoa idosa e é baseado no trabalho, né, no melhor cuidado aqui que Belo Horizonte realiza, né, integração, assistência, saúde. A gente só está dependendo agora de equacionar o imbróglio orçamentário nessa discussão lá com o Congresso, com o arcabouço. Para quê? Para a gente deixar como legado dessa passagem nossa esse serviço do SUAS. A gente sabe que a curva demográfica está fazendo com que a gente viva mais, envelheça, né? E é bom que aumente a taxa de envelhecimento, mas pessoas com dignidade. E diminui o número de pessoas na família. Então, esse trabalho também de cuidado com as pessoas no domicílio é muito importante. É um outro exemplo que a gente está interagindo com Belo Horizonte, a experiência daqui. Para você que está escutando e que nunca ouviu falar, existe um programa em Belo Horizonte que chama o Programa Maior Cuidado. E aí você consegue jogar no Google para poder ver. Inclusive, eu tenho um artigo publicado sobre esse programa, porque quando eu mudei para Belo Horizonte, eu achei extraordinário. E toda vez que eu falo em aula, todo mundo fica perguntando, porque é um programa que tem por objetivo auxiliar os cuidadores de famílias que têm pessoas idosas. Então, às vezes, só explicando para quem nunca ouviu falar, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa idosa cuidando de outra pessoa idosa, né? Uma mulher e um marido, pessoas idosas, e a mulher cuidando do marido, e ele é acamado, e ele precisa de banho. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem essa possibilidade de colocar um cuidador familiar lá para auxiliar ela. E com isso, você diminui também as questões de saúde desse cuidador, porque a gente sabe Cuidar que o de quem cuida, né, Tamara? Adoece. Cuidar de quem cuida, Exatamente. né? Isso é fantástico. Eu lembro que esse a programa é maravilhoso. gente ampliou para todas as regionais em Belo Horizonte e eles transformou no serviço. Faz muita diferença. Né? Integrando como serviço, né, assim, do SUAS. Uma outra já que é para falar de novidade, Maíra. Olha! Tá para sair também. Não, deixa pro próximo podcast. Deixa pro próximo, será? Não, eu acho que faz o seguinte. A gente vai fazer uma parte 2 com o André. Então, ele vai contar outra novidade na parte 2. André, então, pra gente fechar essa parte 1, como que as pessoas te encontram nas redes? Qual que é o contato? Como que elas te procuram? Olha, tem os canais da própria Secretaria Nacional, né, de Assistência Social e tem também meu Instagram pessoal, né? Então, qual que é o seu Instagram pessoal? Fala aí para todo mundo te seguir agora, neste momento. André Quintão, PT. Aí, ó, gente, Só já procurar. começa a seguir, hein? Só procurar. E tem a Senarc também, né? Que é a gente está com uma participação aqui especial no estúdio, que é a Célia. Célia, qual que é o arroba do MDS? Da SNS? @SNS. A gente vai colocar, então, os arrobas aqui na legenda. Vamos. Também para vocês poderem clicar, né, e já ir direto. André, te agradecer demais. Vamos fazer parte 2. Vamos, eu tô aqui à disposição. E aí eu quero saber essa novidade, porque eu tô por fora das novidades. Pois é. André traz novidades muito quentes, né? Secretário nacional. Muito quentes. É só novidade. Mas é bom então fazer a alto parte patamar. 2, porque não tem só mais uma novidade, não. São várias novidades. Sério? Meu Eita! O iPad vai voltar. Olha. E aproveitar, André, vou te contar a novidade, que a gente vai ter um programa com o Regis também, que é o Diretor Nacional de Proteção Especial. Hoje a gente tá do muito Ministério chique. do Desenvolvimento Era pra eu ter vindo Social. mais arrumada. Aí ele vai contar que ForSUAS, a Força de Proteção do SUAS, já é realidade, está implantada nacionalmente. Nossa, e o pessoal não tá sabendo de nada disso. Vamos então encerrar. André, obrigada pela sua participação aqui. A gente ficou muito feliz de ter, né, de a gente ter tido a oportunidade de ter aqui nos nossos estúdios. E vamos para a parte 2. Não, e na parte 2 só quero saber das novidades, não quero perguntar mais nada. A parte 2 vai ser só novidades. Só novidades. Pode falar todas as novidades pra gente, conta todos os segredos. Exatamente. Então é isso, gente. Esse foi a primeira parte do episódio do Papo.SUAS com o André Quintão, que é secretário nacional de Assistência Social,
E na parte 2 vem mais novidade por aí. Eu sou Maíra Colares e agradeço a presença de vocês. Ó, eu sou Tamara Almeida, agradeço a presença e a curtida de vocês, tá? Então vocês deem aí 5 estrelinhas pra gente chamar cada vez mais convidados no patamar do André, hein? Exatamente. O André, podcast tem que bombar pra gente ter peso pra chamar cada vez mais convidados interessantes aí pra vocês. recado final, André, da parte 1 para a parte 2? Olha, o SUAS resistiu, agora está avançando, é hora de avançar. Quem resistiu, avança. Quem já fez, faz melhor. Eita! Gostei disso aí, Maravilhoso! Obrigada, André. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Até na próxima quinta, meio-dia, hein? Exatamente. Uma semaninha, a gente volta. Tchau, tchau.